E o Santos, hein? Acabou sendo humilhado pelo Vasco da Gama, que aplicou uma goleada histórica de 6-0 no Peixe. Vergonha. Eu decepcionado total com o nosso jogo. No dia do jogo do Santos contra o Bahia, é aniversário do filho dele. O Santos acaba de comunicar oficialmente a saída do técnico Kleber Xavier. Pedir perdão à torcida. Então, fica até o final para entender tudo o que rolou nessa partida e descobrir os detalhes dessa derrota pesada. E claro, quero muito saber, vocês acham que esse resultado foi apenas um acidente de percurso ou mostra que o Santos precisa de mudanças urgentes? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Isso mesmo, fãs de esporte. O Vasco simplesmente humilhou o time do Neymar, aplicando uma goleada histórica de 6-0 sobre o Santos. Diante desse verdadeiro massacre, a torcida santista não aguentou. Em forma de protesto, todos os torcedores nas arquibancadas se viraram de costas e ficaram em silêncio, mostrando toda a indignação diante da humilhação sofrida pelo time. De campo, Santos sendo goleado 6-0 aqui no Morumbi. O que você pode falar depois de um jogo, de uma derrota tão doída como essa? Vergonha. Eu decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é o sentimento de muita vergonha. Eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, por isso o choro. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda mesmo, isso é que é a realidade. E consegue identificar as razões disso, Neymar? E o futuro, Neymar? Tá aí então o Neymar falando na saída de campo. Aí você pega o cara não joga nada, toma o terceiro cartão amarelo. No dia do jogo do Santos contra o Bahia, é aniversário do filho dele. Desculpa. Mas se fosse a primeira vez, eu até falaria, eu acho que é uma coincidência. Mas se eu colocar todos os aniversários... Pode falar, Godoy. Em relação a ele ter saído primeiro, ficou bem claro porque que ele está sozinho ali, né? Então, mas você sabe ele que... não é o líder admirado do grupo. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ele nem não é a liderança. Ele é ídolo... ele é ídolo dos caras, mas liderança ele não tem. É parceiro. Não, mas não. Parceiro, tem muita gente que tem ele como ídolo, parceiro, que joga. Não, você vê o que o Flamengo fez, o que os caras do Cruzeiro ficaram babando ovo pra ele. Sim. E isso cada um que enxergue do jeito que quiser. Mas agora, a liderança não tem. Mas uma coisa ele teve. Ele sabia que o Kleber ia ser mandado embora, que é muito feio isso. Foi o primeiro a sair, nunca acontece isso. Tomou o terceiro cartão amarelo, chora dos braços do seu, não inimigo, porque pra mim sempre adversário. Eu não sei se é... não sei. Aí é adversário. Tudo bem, mas você chora ali, você mostra uma coisa ridícula, uma coisa, falta de liderança, falta de hombridade, falta de, sabe, o cara fortão, meu irmão, aí sai chorando pra todo mundo ver, sai sozinho, que é uma tática que ele sempre tem. Ele sempre teve essa tática de ser sozinho, de chamar a visibilidade para ele. Ele sempre fez isso. Ele é expert em relação a isso. E aí, o treinador cai, fica o Matheus, fica o Fábio. E aí? Santos acaba de comunicar oficialmente a saída do técnico Kleber Xavier. Acabou de publicar uma nota oficial. O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Kleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. Acabou de publicar o Santos. Daqui a pouco um diretor do Santos vai conversar com a imprensa também, falando sobre a saída do Kleber Xavier. Estou aqui na zona mista do Santos, esperando, os personagens desta goleada do Vasco 6-0 contra o Santos e também o diretor do Santos para falar sobre essa saída do Kleber Xavier, que foi muito vaiado, questionado pelos torcedores do Santos durante toda a partida.
Felipe, também falando um pouquinho também sobre a confusão antes do jogo, né? Antes do jogo houve um confronto entre torcedores do Santos, policiais, isso porque a torcida organizada do Santos teve o acesso aqui ao estádio Morumbis por um local muito próximo à entrada dos torcedores do Vasco. Alguns torcedores do Santos tentaram invadir essa área e aí a polícia foi acionada, bombas de efeito moral para dispersar a multidão, também a cavalaria fazendo um reforço do policiamento e houve esse confronto entre torcedores do Santos e também os policiais. A gente tem informação que 2 torcedores do Santos foram detidos nessa confusão. Um está prestando depoimento aqui no GCRIM e outro torcedor do Santos que também foi detido, foi encaminhado ao hospital porque uma daquelas placas que fazem a divisão entre a torcida visitante e a torcida mandante caiu em cima dele. Dentro aqui do estádio do Morumbis, 54.474 torcedores viram essa goleada do Vasco sobre o Santos. Teve o gol do Lucas Piton. Oswaldo Pascoal falou aí sobre essa questão da bola ter saído ou não, muitos protestos do torcedor do Santos, mas depois da análise do VAR, o gol foi confirmado. No segundo tempo, o Santos criando oportunidades, né, com o Neymar, com o Guilherme, com o Barreal, que acertou a trave. E aí, em 16 minutos, o Vasco fez 5 gols, com David, Felipe Coutinho, Ryan, depois Felipe Coutinho novamente, Tietê. Depois do 4º gol do Vasco, torcedores do Santos já deixavam o Morumbis, muitos torcedores do Santos já deixando o estádio. Também teve um protesto de torcedores do Santos virando de costas para o campo. A gente viu aqui nas arquibancadas esse protesto. O Vasco ainda acertou o travessão com Puma Rodrigues e terminou com essa goleada 6-0. O Vasco vai para a 16ª colocação, sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 14º, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, Felipe, daqui a pouco a gente ouve então o diretor do Santos falando sobre a demissão, a saída do Kleber Xavier e também personagens do Vasco, né? Que fez um grande jogo nessa goleada 6-0 contra o Santos aqui no Morumbis, Felipe. Vai acarretar algumas mudanças, dentre elas a saída do Kleber, que a gente faz o agradecimento para ele. A comissão continua, Matheus, Vinícius, Fábio, enfim. Obviamente que nós vamos agora analisar o mercado, né? Diferente que muitos falavam que já tinha acerto daqui e dali, que já estava tentando aqui e ali, agora todos vão ver que na verdade o Santos agora vai ao mercado. E mais uma vez pedir perdão à torcida em nome do grupo, em nome da diretoria. Eu particularmente estou envergonhado e senti que todos estão. Precisamos trabalhar muito, remamos muito para começar a colocar o Santos um pouquinho fora, a cabeça fora da água, né, na tabela e tudo, e agora retornamos tudo de novo. Então, nós agora vamos ter que trabalhar mais e buscar novamente essa retomada, que é o que a gente está tentando desde a minha chegada, e eu já me incluo desde o início do ano, mas desde a minha chegada a gente está tentando. Sem dúvida alguma, um jogo péssimo, em todos os sentidos, e que nunca mais pode acontecer. Não sou daqueles que falam que a gente tem que esquecer isso, pelo contrário, a gente tem que lembrar para que nunca mais ocorra nada parecido. O Santos não pode e não vai jamais admitir uma situação tão lamentável de resultado, de tudo, de falta de intensidade, falta de tudo no jogo, que acarretou essa tragédia, vamos chamar assim. Ok? Obrigado. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que essa goleada de 6-0 foi apenas um acidente de percurso ou mostra que o Santos realmente precisa de mudanças urgentes para evitar um desastre ainda maior na temporada? E quanto ao protesto da torcida, você concorda com essa atitude de virar de costas e ficar em silêncio diante da humilhação? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu, Serna humilhando o marcador, vou deixar o link aparecendo na tela. Vale muito a pena assistir. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!